Então, O então é Vamos- fogo, né? vamos tomar um vinho? Tomar um vinho? Aí vem Ali, coisa. a gente vai mudar, né? Bora. Aí, bora. Então, eu recebi uma proposta da empresa para ir para Miami. Aí, gente, assim, eu já tava meio cansada de mudar, só que não dá para recusar para vir para os Estados Unidos, né? É. Pensei logo nas crianças, eles É. já estavam falando Aham. espanhol fluente, agora eles iam falar inglês fluente. Quantas oportunidades. Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal, meus pod lovers. Aqui está começando mais um episódio do Aqui Pode. Aqui pode. É isso aí, gente. Querendo agradecer vocês novamente, porque a gente está recebendo muitos comentários, a gente está recebendo muitas mensagens, né, diretamente para cada uma de nós, com dicas, pessoas querendo vir e contar a história delas aqui com a gente, e a gente está muito, muito feliz. E tá legal, gente. Continua, Tá. continua, porque a gente tá empolgada. É isso aí. Então, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, de subscribe lá no YouTube, para estar sempre antenados quando vão vir os novos episódios. A gente está esperando vocês lá. E faz aquelas coisinhas básicas, gente. Joinha, coração, fala que as apresentadoras, convidados são legais, tudo gente boa, todo mundo bonito. Viu? Por favor, faz isso lá que é bonitinha, bonitinha. Mamãe aqui gosta. A gente está amando. Olha, gente, hoje tô empolgadíssima, porque tá vindo coisa boa aí. A gente tá com a Tina. Oi, Tina! Um prazer ter muito você aqui legal. com a gente. Prazer imenso Obrigada. ter você aqui. E a Muito Tina, feliz ela de estar aqui. é consteladora familiar. O que mais, Tina? Sou Conta aí pra consteladora nós. familiar. Comecei como consultora de Feng Shui, porque eu tinha muito interesse em equilibrar o ambiente, então eu fui estudar isso. Então eu fiz 2 formações dessas de Feng Shui. Depois eu fui para terapias holísticas. Depois eu fui para constelação familiar, que aí eu já fui lá para as profundidades da alma. E psicanálise. Então também sou Uau, que psicanalista. tanto de coisa. Eu Que legal. percebi que eu sou bem apaixonada por nós, por Ai, seres humanos, pela nossa alma. E é preciso, né? Porque são terapias, ainda mais no mundo de hoje, é terapia que está nos é salvando, tão importante né? a gente É cuidar tão da gente importante. nesse sentido. É essencial para cada um. Antigamente as pessoas achavam, né, que terapia era coisa de gente louca, que, né, não era, né, não precisava. Mas terapia é fundamental, É é uma autoconhecimento, necessidade, é necessidade. A gente tá aqui para evoluir enquanto ser humano e a terapia ajuda muito, muita gente. Eu Muito, amo, muito mesmo. Eu amo, adoro. Eu acho que no budget da gente tem que colocar lá o dinheirinho da terapia, tá gente, separado, igual água, um luz, autocuidado. telefone. É igual você ir se cuidar num salão de beleza, que você cuida da sua aparência, ali do seu físico, você tem que cuidar ali da sua mente, né? Do seu interior. Se você não cuidar do seu interior, isso reflete também fora. Isso reflete, Tem quanto tempo que você tá aqui na América, Aqui nessa nos Estados terrinha boa? Unidos, é meu 3º ano, estou indo para o 4º ano. Mas não é o primeiro país que eu saí, né? Não é o primeiro país que eu deixei o meu Brasil para ir. Eu já tinha deixado o Brasil em 2008. Primeira vez que eu deixei o Brasil, eu fui para os Emirados Árabes. Uau! mesmo? Novinha. tinha Nossa, uma- muita gente já sai e vai para os Estados Unidos. Ela vai lá já fui logo para Emirados Árabes. longe, um país com uma cultura diferente, né? Muito diferente. Assim, deve ser bem mais... país como é que islâmico, fala? né? E o que te Impacto. levou até lá? O meu marido, ele trabalha numa empresa na área de construção civil. Uhum. E ele tem
essa pegada de encarar os desafios que a empresa manda para ele. E eu sou aquela esposa que fala, tamo junto. Ai, que delícia. Então eu abri mão da minha carreira para estar com ele na ascensão de carreira dele. Eu era química antes de ser terapeuta. Jesus, mesmo? nada a ver, assim, um extremo ao outro. Quando eu era novinha, eu trabalhava em chão de fábrica, na área de poliuretano, que é espuma, sabe? Para a parte interna do carro e tal. Eu trabalhava com isso. Até ficar grávida, casar, eu ainda trabalhava com isso. Aí, logo depois de 1 ano de casado, ele já começou a receber essas propostas. Então, primeiro a gente foi para Rio de Janeiro, né? Aí Santa Catarina, ali Brasil. Aí, depois de uns 3, 4 anos de casada, eu fui lá para os Emirados. E como que foi essa experiência? Cara, foi uma experiência sensacional, porque a gente tem uma ideia, né? Mas nunca é como viver. Uhum. E vocês sabem, ir como turista é É uma uma coisa. coisa, Agora, é. morar é outra coisa, né? Falando de choque cultural, eu não tive muito isso, porque eu entrei para uma família de islâmicos. Uhum. Meu marido, ele é filho de libaneses muçulmanos. Então, eu já estava acostumada com... Um pouco com a cultura. Isso. Então, inclusive, lá nos Emirados, eu peguei um mês de Ramadã, por exemplo. Então, nada abre. O país é islâmico, o comércio fecha o dia inteiro, porque os muçulmanos não comem enquanto o sol tá lá fora. Só quando o sol Só quando se se põe. põe. Por um mês, são as 4 fases da lua. Então, esse tipo de coisa... Por um não- mês tem isso, um jejum, né? É um jejum, Inclusive, agora tá tendo. Tá tendo. Tá. Uhum. Então, esse tipo de coisa não foi muito assim, para mim não foi chocante, porque eu já estava casada com uma pessoa. Que seguia essas tradições. Uma coisa muito legal que eu vivi lá foi frequentar uma festa só para mulheres. Porque tinha aquela ideia, né, que, nossa, festa para mulheres, né, cadê os meninos? Né, não vai ter graça e tal. Gente. É muito bom, né? Cara, foi muito legal. Eu tava lá com um grupinho de brasileiras e a gente lá se achando, né? As maravilhosas, com as nossas roupites. Daqui a pouco chega aquele monte de mulher com aquelas roupas pretas. Aí elas chegam, dão uma olhadinha e daí elas começam a tirar e pendurar. Gente, São que lindas, lindas. né? Maravilhosas. São Maravilhosas. Elas se São divertem, elas dançam. Então, assim, quebrei muito aquela crença. Aquela que a roupa é como brasileira se fosse tem. uma casca, né? Ali, elas tiram e se transformam. Cara, aquela roupa Assim. é como se fosse algo para preservar, algo assim. Claro que é muito cultural e tal, mas elas fazem coisas como nós. Elas vão ao salão de cabeleireiro, Tem vontades como elas a dançam, gente. elas Normal. cantam, e elas são muito bem cuidadas pelos maridos. Então, aquela ideia de que a mulher muçulmana ela é submissa, ela tem que se cobrir. Elas querem se cobrir. Elas gostam da vida. Muitas gostam da vida porque que elas têm. a gente tem uma ideia assim mesmo, Não, né? Eu pensava assim, um povo preconceito, sofrido, assim, né? assim. Porque as coisas que a gente escuta, a gente não sabe, não E- conhece. Então, essa fase foi muito legal, porque eu vi isso de perto, né? É claro, gente, em todo lugar tem mulher que sofre violência. No Brasil tem um monte de mulher, aqui nos Estados Unidos Aqui isso tem em todo eu lugar. também Tem em todo acho. lugar. Né? Eu tô querendo falar de uma forma geral, essa visão que a gente tem de que elas São mulheres sofridas. são mulheres sofridas que fazem menos do que nós. Mentira! Elas dirigem, elas trabalham normal. Então foi muito Só legal. conhecendo, né? Porque É. a gente Só tem uma... Só vivendo mesmo a cultura de perto. Foi muito legal, foi muito legal. E lá nos Emirados também tem uma coisa que aconteceu que me marcou muito como pessoa, né? Eu tive um sonho premonitório, né? Os sonhos são coisas que ainda a ciência estuda muito, né? Freud falava que sonhos era conteúdo reprimido, enfim, cada um tem uma coisa para falar dos sonhos. Para quem acredita, bom, enfim, eu um dia fui dormir e o meu sonho, eu fui num lugar branco, não tinha chão, não tinha parede, era branco. E tinha um menino lá. E aí ele era meu filho. E aí ele falou assim, mãe, eu já tô aqui pronto, só esperando você me querer. Aí eu falei, meu filho, eu te quero, né? E aí a gente, foi um sonho tão louco, gente. E eu acordei, primeiro eu me despedi dele ali, sabe, como que, olha, então tá, a gente se vê quando eu engravidar, tá? Que Mas assim, delícia. era muito forte. Então eu acordei e falei pro meu marido, cara,
acho que tá na hora da gente ter o segundo filho, porque tem um menino esperando. E no outro mês eu engravidei de um menino. Ai, que Que lindo. Antes de massa. engravidar, já fui na loja, comprei uma roupinha de menino, porque eu sabia que era um menino. Ai, que lindo. Então, esse sonho marcou muito a minha vida, porque eu sei como é um sonho premonitório. Você teve um eu sonho tive. parecido assim Eu com tive um É. sonho também, assim. Você já teve um sonho premonitório? Eu tava tentando engravidar, assim, por, tipo, já 1 ano e nada. Aí eu não tinha feito catecismo e eu tava indo numa igreja aqui e tal, né, católica. E aí tava fazendo catecismo e a minha professora de catecismo, eu sonhei que ela tinha me dado uma pílula. Fez assim pra mim, me deu e falou assim, Flávia, toma essa pílula aqui que você vai ficar grávida. Olha, Aí passou dias eu descobri que eu tava grávida. que lindo! Um sonho premonitório. Sabe? Então, eu até brinquei, sabe? Eu falei que a Lívia é filha dela. Gente, tem muitas Nossa, coisas muito sobre legal. nós que a gente não sabe. A gente não sabe o poder que a gente tem, assim, com o nosso... Quando estamos alinhadas com o nosso sentir, com a nossa mente e com essa força maior que nos rege, quando a gente está alinhada com isso, a gente tem muitos poderes. Então, assim, Com sim, certeza. para mim aquilo foi um sonho premonitório. Eu sabia que estava grávida de um menino. E isso me marcou muito, porque eu falo que eu fui lá nos Emirados só para buscar a alminha do Walid, meu filho. E Como é que ele chama? Ele chama Walid. O Walid. Escolhemos nomes libaneses para as E o, crianças. e o primeiro? É a Yasmin. Yasmin é uma menina e um menino, um casalzinho. Eu tenho um casalzinho, os meus amores. Minha E, vida. Tina, o mesmo, do mesmo jeito que você chegou até o Emirados Árabes, você veio para os Estados Unidos por Você causa chegou a voltar para o Brasil? Voltei para o Brasil, porque quando eu estava ainda grávida, eu queria muito ter meu filho no Brasil. Intuição de novo, porque meu filho nasceu de 29 semanas de gestação. Uau! Ele parou de mexer e meu médico do Brasil, uma pessoa maravilhosa, não é só um médico, ele é um humano. Então, quando eu cheguei no consultório dele lá, eu falei, olha, eu acordei, meu neném tá a noite inteira sem mexer e não é frescura de grávida, tem alguma coisa errada, cara. Ele me olhou assim, ó, e ficou parado, olhando nos meus olhos uns minutos, sem falar nada. Parecia que ele estava enfiando um raio laser no meu olho e me lendo por dentro. E não dava para saber o que era. Então, o neném, ele estava em sofrimento fetal, mas não dava para saber. E naquele dia mesmo, à noite, eu já fui para o hospital e aí a gente teve que tirar ele. Não teve jeito. Nossa. Tive que tirar para tentar salvar fora da barriga. Quando tirou, foi que a gente viu que o que ele tinha era quase nada de hemoglobina. Então, ele nasceu como se ele fosse de plástico, sabe? Aham. Era um bebê que não tinha cor de ser humano. E então, ele recebeu 2 bolsinhas de sangue, foi entubado e tudo mais. 29 semanas, gente. São 7 meses? Comecinho de 7 meses. Meu marido estava nos Emirados. Ai, meu Deus. Só você tava liguei para sozinha. ele e falei, ó, é agora, tô entrando Mas na o bom é que cirurgia. você teve a intuição de ir pro ir Brasil, pro porque Brasil. aí você tinha apoio familiar, Esse de médico amigos, esse que médico te que é, né, acreditou e, um né, ser e humano, buscar. assim, Exatamente. maravilhoso Foi e por isso que tudo. hoje eu sou terapeuta, sou psicanalista. Começou comigo. Eu comecei a perceber como a gente tem uma voz que fala com a gente. Então, assim, eu fui para o Brasil por intuição, porque eu tinha tudo para ter o bebê nos Emirados. Mas eu tinha uma vontade de ter no Brasil. E seu filho ficou... Meu Vocês filho, ficaram ele- até quanto tempo no Brasil antes de vir para cá? Aí a gente ficou no Brasil muito tempo, já não voltei mais para os Emirados. Teve aquela crise mundial lá em 2008, econômica, Econômica. e mudou tudo. Meu marido foi para outro país, ele foi para Angola. Aí eu não fui com ele, porque com esse Tava bebê, com criança gente. É, Eu fiquei na novinha, UTI com meu filho umas 40 dias morando na UTI. Enfim, essa história é bem profunda, deixa para outro dia. Vamos fazer outras partes. E daí fiquei no Brasil. Então, a gente resolveu que ele não ia mais estar nessa... A gente conversou bastante sobre isso e ele decidiu não estar mais nessa parte da empresa
que sai para fora, ele Que conversou na viaja, empresa. que transferido, viajava é. tanto. A gente ficou muito sensível depois do nascimento do meu Claro, filho. com A gente ficou, certeza. a gente era muito jovem. Fica fragilizado. Isso. E essa coisa colocou o pé da gente no chão, sabe? Tipo, peraí, cara, acorda, a vida é isso aqui, ó, né? Então, a gente começou a se transformar e nós fomos viver ali na região de Santana de Parnaíba. Fiquei apaixonada. Estava muito feliz ali, morava num Verdes, crianças Ai, diz que é pequenininhas. tão lindo. Eu já Que vi, assim, maravilha. né, vídeos, né, passando reportagens de lá e é bonito, viu? E foi ali que eu despertei para começar a estudar esse tipo de tema e tudo. E aí, O local é propício para isso, né? Mais natureza, mais tranquilinho, né? eu tinha uma vida bem agitada, que eu gosto de gente. Então, eu vivia envolvida, assim, com, sei lá, venda de coisas, bazar. Não tinha um emprego fixo, mas eu nunca fiquei parada. Parada. Então, eu estava sempre inventando coisas para fazer. Uhum. Bom, aí, em 2017, já tinha realizado alguns sonhos no Brasil. A gente tinha um sonho de ter uma casa e tal. Aí, eu usei o segredo. É uma história longa. A gente estava bem contente lá na nossa casa, mas sabe quando, não sei, tem uma coisinha. Ainda tá. É um negocinho lá dentro. Aí a gente conversou. Sabe quando você vai dormir? Aí você deita, em vez de dormir, você e o marido falam, então, sabe aquele negócio? A gente teve uma conversinha ali e ele resolveu falar lá na empresa que se aparecesse então, de novo, uma oportunidade, ele toparia voltar A viajar. a viajar. Até então ele viajava só dentro do Brasil, né? E eu ficava em casa, mas aí não precisava acompanhar Aí ele. era mais fácil. Aí nós fomos para Argentina. E aí é do ladinho do Brasil, mas é bem diferente. Então, lá vai nós, pega as crianças, já estavam grandes, né? Minha filha já estava ali, começando a high school. E fomos para Buenos Aires. Aí Gente, mulher viajada, né? Que delícia. Aí eu aprendi um espanhol com sotaque argentino. Que é lindo, eu Que eu falo um amo. portunhol assim, né? Nossa, eu tô apanhando nesse negócio aí, eu tô precisando. Mas eu tô ficando boa, tô indo. E foi muito interessante esse momento da minha vida, porque o argentino, ele é muito intenso. Eu sinto isso, que eles são assim apaixonados, Eles né? eles fazem arte, aí eles cantam, eles pintam, eles dançam tango. Tudo é muito intenso. Então Eu sou doida pra ir na Argentina. então assim, eu me envolvi cada vez mais com as coisas que eu já estava estudando. Então lá, fiz um outro curso de constelação lá familiar com uma professora ucraniana e fiz um outro curso de Feng Shui com a professora russa. Uau. Então, eu estava na Argentina, mas estava tendo acesso a pessoas De outras culturas, de outros lugares. e já com a minha família, que eu tinha. Entrei para uma família também libanesa. Então, vocês entendem que a minha cabeça ficou uma saladona. Meus pais são da Paraíba, né? São nordestinos. Então, fui criada em São Paulo. A minha cabeça, sabe? Eu comecei a perceber que lindo que nós somos, um mundo cheio de diversidade. É lindo mesmo, eu também acho. Eu também sou apaixonada por essas diferenças. Isso. Cara, eu fui ficando cada vez mais apaixonada pelos humanos, por nós. Eu fiquei que entender isso. E, enfim. Aí ficamos na Argentina 2 anos. Eu não me adaptei muito em Buenos Aires. Então, depois de 1 ano, eu quis mudar para uma cidadezinha 1 hora da capital. Que era tipo muito mais o parecida interior. com Aston. Um interiorzinho. Mais pacata. 1 horinha da capital só. Meu marido também estava bom, então eu estava muito feliz ali e tal. Aí teve um dia, a gente estava arrumando, tinha acabado de mudar, fazer 6 meses que tinha encontrado uma casa e tal. Meu marido liga. Então. O então é fogo, né? Vamos tomar um vinho? Tomar um vinho? Aí vem coisa. A gente vai mudar, né? Bora! Aí dizer, bora! Então, eu recebi uma proposta da empresa para ir para Miami. Aí, gente, assim, eu já estava meio cansada de mudar, só que não dá para recusar para vir para os Estados Unidos, né?
Pensei logo nas crianças, eles já É. estavam falando Aham. espanhol fluente, agora eles iam falar inglês fluente. Quantas oportunidades. Que isso aí abrir. E A quantos gente- anos tinham abrir pra ele. seus filhos nessa... Nessa, quando a gente veio pra cá, minha filha tava com 16. E meu filho com 11. É isso. Já estavam grandinhos, assim, né? No... Ela chegou aqui no junior year do high school, né? E ele chegou no 5º ano Número do elementary. ao elementary ainda. Aí, bom, e pra contar pras crianças, né? Que ia mudar de novo. Eu vou dar de Nossa, novo. eles devem falar de novo, mamãe. Foi mais pesado dessa vez por causa da idade deles. E a minha filha, como ela já tinha dado tchau pros amigos do Brasil, essa idade, gente, adolescente. difícil. Eu sei, É porque eu muito também vivi difícil. um período na minha vida, porque meu pai trabalhava na Companhia Vale do Rio Doce, só que era no Brasil, mas mudando de lá para cá. Então, você começa a fazer vínculo, você tem que quebrar e Meus fazer pais outro também. vínculo. E assim vai. E Meus pais mudavam muito também, então era complicado. Era sempre dando Só que tchau. pro adolescente, ele não quer saber de nada, ele quer os amigos. É. Ele precisa de ter a tribo dele. Todo mundo já passou por isso, né? Com certeza. Onde nada mais importa. O que importa é você ter a tua tribo. é né? verdade. Você sentir que você pertence, né? Exatamente. O adolescente ele tem essa necessidade de pertencimento e não é pertencimento a pai e mãe, não. Eles querem se sentir pertencentes a uma tribo. E, além de tudo, é uma idade que tem muitos conflitos, né? Umas Então. mudanças de sentimento, de humor, É isso aí. que é um mix, né? Muito... É importante eles terem as amizades. Aí ela tinha dado tchau pra todo mundo do Brasil e ela fez uma amizade na Argentina muito boa, uma galera assim linda, e teve que dar tchau e vir pra cá. E nós chegamos aqui, né? Não sabíamos onde íamos morar, né? A gente ficou numa casa provisória uns 3 meses para eu saber onde eu ia morar. Nessa de mudança, gente, na vida, eu tenho aí uns 23 anos que eu tô com meu marido, a gente já morou numas 17 casas. Nossa. Porque você muda, aí você não se adapta, você escolhe outro lugar, aí você gosta, aí a empresa chama. Mas tem os lados bons, que também a gente faz uma faxina, os É, desapegos, eu né? também Elimina tive às vezes que eu coisa. mudei, que não foi culpa da empresa. Também não posso culpar a empresa. Teve as minhas loucuras também. De, sabe assim, falar, não, vamos vender aqui, vamos morar aqui 1 ano e construir aqui. Eu também sou meio maluquinha, já fiz isso. Então, por isso que eu mudei muito. Bom, chegamos aqui, onde vamos morar? Comecei a pesquisar, né, nota de escola e tal. No Weston, né, tem uma escola lá e tal. Viemos para Weston. Cheguei em Weston, gente. Aí fui lá no Remember. Mercadinho brasileiro, comidinha brasileira. Foi o primeiro lugar que eu fui. Maurício, olha aí, pode... Maurício, cheguei e fui aí. Pode, como é que fala? patrocinar Você patrocinar o podcast. patrocinador aqui do Aqui Pode. Isso aí. Bom, aí tô lá, ele me põe num grupo, né? Primeiro grupo que eu entrei foi o grupo da Cypress, da escola. Cheguei, tô mudando, o grupo começa a falar negócio de acabou papel higiênico. Eu falei, gente, mas é Já furacão? desci. É furacão, mas é março. Pandemia. Nossa, você chegou no Cheguei meio em da Weston no pandemia. mês. Eu cheguei, passou 10 dias, começou a pandemia. Senhor. Nossa, que Ninguém loucura. queria ser meu amigo, ninguém queria falar comigo. Não tinha... Cara, gente, 2020, assim, cheguei e fiquei... A cidade parecendo Foi. Walking Dead, não tinha ninguém, não podia sair para lugar Assustador. nenhum. Só que aquilo fica potencializado pra você, que Fica. acabou de chegar num lugar. Que não sabe nada, né? Do lugar, que não conhece ninguém. Nossa, eu imagino a sua filha, por exemplo, porque a gente ainda lida muito bem com isso, seu filho, sabe? Eles não foram pra escola. Não consegui matricular a escola. Falou, não, era março assim. Aí a escola falou, não, matricula no próximo... É, no deixa próximo pro ano que ano. vem. eles ficaram em casa, sem ninguém e tal. E quando eles entraram na escola, que era agosto de 2020, entraram online, né? Então, além de estar no país novo, Ainda língua tá nova, sem contato entraram ainda online. com Então, os ninguém. meus filhos são guerreiros. Eu tenho um orgulho dos meus filhos, porque Ai, é verdade. são crianças, assim... É claro que eu faço de tudo para ser uma mãe muito presente. E todos os dias eu converso com os meus filhos sobre o dia deles. Isso faz parte da minha rotina. Ei, como é que foi? Tal, conta. Porque, querendo ou não, sabe, Tina, igual eu fico pensando, como fui uma pessoa também que viveu mudando, né? Eu sinto falta, eu vou te falar isso, eu não sei se seus filhos já comentaram isso com você, porque às vezes no Brasil
Você vê pessoas que têm amigo desde a primeira série, do prezinho até lá, aquela turminha. Eu não tive isso. E eu sinto uma falta disso quando eu vejo assim, sabe? Alguém fala, eu conheço fulano de tal, eu estudei desde o prezinho, aí vai para aquela escola e fica todos os anos junto. Eu não tive Eu isso. também Isso, não. eu sim, sabe? Eu sinto. Eu sinto. E eu, sabe, eu fico É. assim naquela, eu tenho... A gente aprende a valorizar certas coisas, né? Por exemplo, se você chegar na padaria e a pessoa Te saber que é você. reconhecer. E aí vai querer o de sempre. Cara, isso para muitas pessoas é tão banal, mas a gente aprende a valorizar isso, né? Eu É até esses dias verdade. com a minha filha, a gente ia comprar uma saladinha ali no Publix. E aí a vendedora que faz a saladinha ali no japonesinho do Publix falou assim: E sua mãe tá boa? Nossa! Ela Não, pra sabe gente, que a gente é mãe e faz a filha. decoração, deixa eu te dar um Que beijo na lindo. testa, que Vendedora lá, lindo. balconista, entendeu? Ai, a minha filha acha o máximo quando a gente viaja para o Brasil, que onde a família, né, do meu marido mora, desde que ele era pequenininho. Então, quando a gente vai lá, eles reconhecem a gente, reconhecem a minha filha, e falam, você é filha do Eduardo. E Ah, ela É acha, assim, gostoso, o gente. máximo. Legal. Porque a pessoa, tipo assim, transfere aquele carinho que tem por exatamente. ele, que tinha por ele, para ela É também. o homem da vendinha, né? E fala, vou pagar, amanhã você paga. Aí, Nossa, ela acha né? isso incrível. É isso aí. Bom, mas aí a gente vai tentando levar a vida não focando nas faltas, né? Porque senão não dá. Sabe aquela coisa de ver o copo mais vazio? Não. Então a gente tenta olhar para o lado bom. Claro que não é fácil ser imigrante, né? É outra língua, outra cultura, saudade demais da nossa comidinha, da nossa Então, família, né? uma das maiores dificuldades que você teve foi logo no começo aqui, então, para poder vir para os Estados Unidos, que é pegar logo a pandemia. Cheguei com a pandemia, essa foi a minha maior dificuldade. Porque 10 dias, né, que você falou? Eu cheguei na casa, não tinha nem móveis direito, gente. Tinha Aí nada. veio a pandemia. Eu não conseguia comprar sofá, não conseguia comprar nada. Nada, porque fechou tudo. Tudo tinha que ser online. E, sabe, Tava tudo então, confuso, tava tudo eu complicado. já estava acostumada com as minhas mudanças, de eu chegar e lá fazer as minhas coisas, botar minha casa para girar e bora adaptar. Vamos lá tocar na porta do vizinho e falar: Oi, tudo bom? Cheguei. O bom é que o Weston tem muito brasileiro. No seu condomínio você deve, né, conhecer. Pois é, ir lá no mercadinho lá, brasileiro, no Remember, que vai patrocinar vocês. Maurício. Tadinho, Maurício. Agora eu vou pegar o pé dele. Bom, e lá foi muito legal, porque como ele colocou no grupo da escola, e foi onde eu tive um apoio aí, né? De Ali que você entrar no começou grupo, a... e perguntar pelo menos algumas coisas. Mas acabou assim, eu não fui muito para a vida de fazer muita amizade aqui em Weston, porque como eu trabalho com as terapias, eu fico muito no meu mundinho. Embora eu atenda pessoas, a maioria das pessoas moram no Brasil, mas eu tenho algumas pessoas que moram nos Estados Unidos. Então eu acabo ficando mais reservada, mais na minha, não fico muito, né, circulando por aí. E a língua foi Olha, uma dificuldade? Como é que foi? Foi tranquilo? Bom, Tanto para você, para as crianças? as crianças não precisam falar, né? Essas Pegam crianças rápido, Pegam né? rapidíssimo. 4 meses ali, eles já desenvolveram Desembolam. bem. A minha filha, depois ela começou ano retrasado, começou a trabalhar. Então, depois que você vai trabalhar, aí vai, né? Meu filho também tá falando muito bem. Eu fiquei um pouquinho embolada, porque quando você chega aqui e começa a falar com sotaque, logo eles começam a falar espanhol com você. Nossa. Verdade. Comigo não começa nem a falar espanhol. Olha pra minha cara e já vem, olá, como estás? Então, aí eu ia pro espanhol, né? Pro meu portunhol. Embora a gente falou inglês lá nos Emirados, a gente falava inglês, mas pensa que é um país de imigrantes e todo mundo fala inglês com vários sotaques. Então, tem sotaque da Índia, tem sotaque, sei lá, de árabe, que é um sotaque forte. Então, como era todo mundo com um monte de sotaque, então tava Legal, tava normal. Aqui não, aqui eu fico com essa coisa aí de você vai falar um inglesinho, a pessoa fala espanhol, eu ficava indo embarca pro no espanhol. espanhol. Então, eu tenho insistido comigo mesmo para tentar Estimular praticar o meu inglês. Nossa, ainda mais aqui, logo em Miami, por esse lado aqui, que é bem latino, muitos brasileiros. Tem hora que a gente tem dificuldade para poder praticar até.
para poder praticar. o inglês. Uhum, Por isso eu falo, eu acho que eu já falei em algum episódio aqui, não sei. Eu fico doida para telemarketing me ligar para bater um papo, né, em inglês no telefone, assim eu pratico. Eles estão lá para fazer o serviço e eu tô aqui para praticar. E eles Normalmente vão ficar a felizes. gente fica louco para, né, desligar, dispensar, a Flávia fica lá. Vamos Pra que conversar mais um praticar inglês? pouquinho. Ainda mais um telefone, vamos falar a verdade, eu me viro muito bem e tal, mas o telefone agora já não está sendo mais uma barreira, mas o telefone era uma barreira para mim enorme, porque eu não estou vendo expressão, Uhum. sabe? Então, o telefone para mim era E uma com as grande máscaras que a dificuldade. gente ficou usando em 2020, não dava para ler o lábio? Ah, é. Não, parecia que a gente estava Difícil. surda também, né? Além disso, você ficava... Eu também tinha, Às vezes você eu tinha essa sensação também. você já Estranho, fez isso? Tirar a máscara assim, para poder escutar, né? Direto, Que ótimo! Eu falava assim, direto. nossa, moça, eu tô ficando surda com essa máscara. Não... Nossa, Uma gente. piada. Pois é. Aí, então, eu tenho, sempre eu tenho uma curiosidade aqui para passar pro nossos podlovers e tudo, é a questão, o que você acha? Me conta, assim, pós e contras de morar aqui nos Estados Unidos. Contra. Eu acho que o brasileiro deveria valorizar algumas coisas que a gente tem no Brasil, como nossa mão de obra, né? A gente Com certeza. é, O serviço lá, ele é. né, não é tão bem O remunerado, né? E o brasileiro é muito caprichoso, então qualquer Muito. esquina Sim. que você vai no Brasil, você tem uma cabeleireira maravilhosa, Uhum. manicure maravilhosa, você tem um cara que constrói uma casa, um pedreiro, um jardineiro super detalhista. Tanto que quando a gente está aqui, a gente acaba procurando profissionais brasileiros. A É. gente quer ir num salão E de por quê? brasileiro. E por quê? Porque, Porque é a melhor mão de obra. É, Gente, melhor mão de porque obra. o serviço é impecável. a né? gente cresceu lá no Brasil com isso. Eu sei que você não, que você nasceu aqui, mas Eu nasci, mas eu Mas Fica você demais, sabe, menina americana. Você sabe Não, como é que é, Mas né? eu morei muito tempo no Brasil. Aí você chega aqui... Não tem nem que decorar sem perguntas da cidadania elegante. Não é, Saco, menina? Não é? Se Um livrou. saco, se livrou. Mas você entende o que eu tô falando, né? Claro. Você quer se acostumar ali, mas você não sabe que aquilo é especial. Você acha que aquilo é normal, né? E quando você vem para os Estados Unidos É. e você percebe que, às vezes, o acabamento ali daquela casa não tá tão bem feito. Não tá. Cara, o acabamento das casas aqui... Não, Desculpa. é muito. Não. Desculpa. É muito. Não são bons mesmo. É uma coisa assim muito. Sabe, aqui é tudo muito É rápido. rápido. É É muito rápido. rápido. Então, Aí não tem jeito tem para o ficar tempo nas pra mínimas coisas. caprichar, Não. Caprichar. para os detalhes. Detalhes. Aí você vai lá Isso. fazer a unha, é o pessoal lá do Vietnã que não tira a cutícula e rapidinho pintou. Menina, o que é aquilo? Não sei. Aí você vai e tem que tirar do bolso $40. Como assim? É isso mesmo, É. produção? Então é isso. Eu acho que é uma coisa assim que eu falo que é o contra, mas é você falar, não, meu país. É valorizar tem que as coisas do valorizar. seu país. Tem que valorizar as coisas do nosso país, porque no fim, você é feliz aonde você faz o ambiente, né? É Não verdade. existe um lugar perfeito no mundo que você vai ser mais feliz. Você é feliz porque você está bem internamente. É, e você fez aquilo. É. Acontecer, né? Você tem que fazer as coisas acontecer, se realizar. E aqui tudo. na América a gente sabe que se a gente ficar sem fazer nada, você tem que É, trabalhar, você tem tem. que gostar de trabalhar. Aqui é lugar para você trabalhar, correr atrás dos seus sonhos, né? Como é que você trouxe a terapia para cá? Você já estava trabalhando nessa área no Brasil? Desde o Brasil, quando eu morava ainda no Brasil e fazia o Feng Shui, que era a terapia de casas, isso foi se aprofundando. Depois eu fui... Você vai fazendo assim, por uma questão pessoal no início. E depois você foi hobby, levar lá isso. no Brasil por eu já hobby, fazia para as porque você pessoas. gostava. Até antes de sair do Brasil, eu dei uma entrevista para a revista Casa Cor sobre Feng Shui. Conheço a revista. Eu fiquei tão feliz. Falei, que legal, dei entrevista falando sobre harmonização de ambientes e tal. Já estava atendendo lá na minha região, e daí eu fui para a Argentina, enfim.
Uhum. E você atuou também na Argentina, nessas áreas? Na Argentina, um pouquinho. Você acredita que na Argentina eu dei aula de português, gente? Ai, que legal. Ótimo! Mas eu comecei a mexer com as terapias, que Mas foi para a argentinos mesmo? constelação familiar. É. Só. E depois que eu fui para psicanálise. Eu acho que essa coisa do online me ajudou. Depois da pandemia, eu fiquei mais... Aprendeu a É. usar o online. Mas a seu essa favor. pandemia teve o lado bom, porque ajudou muitas pessoas A se reinventar. se reinventar, É. a ver que é possível fazer bastante coisa também online, pela internet. Quebrou muitas barreiras Mas também, ninguém né? fazia constelação online. A maioria das constelações eram em modo presencial, com pessoas, com outras pessoas para serem representantes ou com bonecos. E com a pandemia, bora experimentar isso aqui de forma online. Foi surpreendente como o campo age mesmo de forma online. Tina, eu já tentei pesquisar, porque é um assunto assim, que me interessa muito. Eu, tipo, já ouvi falar, já vi alguns vídeos, já pesquisei, mas eu queria entender melhor. O que é constelação familiar? Bom, constelação familiar é uma pseudociência. Ela é uma técnica construída em cima de outras técnicas que já existiam. Então, dentro da constelação tem um pouquinho de psicanálise, tem um pouquinho de terapia primal, tem várias coisas. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele juntou várias terapias nessa. Então, é quando você... Sabe quando você tem algo que você quer entender sobre você e você não entende? Então, você vai constelar para entender. As pessoas têm a ideia que a gente vai constelar para, sei lá, a mudar alguma coisa. Você vai mudar porque você teve um entendimento diferente, você viu aquilo por outro ângulo. Então, a constelação familiar serve para você se perceber por outro ângulo. Vai trabalhar questões muito profundas da sua ancestralidade. Por quê? Do mesmo jeito que você tem os olhos dos seus pais, né? O corpo da mãe, aí você tem o jeito de um vô, você também tem os sentimentos, as emoções Que eles viveram. que eles viveram. Então, às vezes, vamos supor que você tem medo de entrar no mar, né? Morre de medo, mas é um medo que te bloqueia, que você não entra. Mas por quê? Por quê? Pode ser que um avô teu ou uma bisa se afogou. Você não Você- sabe E você traz e você isso, traz traz isso. esse medo com você. Aí é como se Exatamente. você descobrir no passado te torna um presente mais leve. Porque quando você percebe certas coisas, você muda o teu jeito de encarar o futuro, né? Você compreendeu aquilo ali no passado. Exatamente. Não é que você, tipo, vai ali e resolveu a coisa do passado, não. Você simplesmente compreendeu, você achou uma resposta de Você alguma coisa. ressignifica aqui dentro Aham. de você. Você faz... sabe? É por isso. Aí você começa a trabalhar aquilo em você. Normalmente é o caminho da dor, gente. Nunca você vai fazer uma constelação familiar para dar risada. Não, É o caminho eu da tenho dor. medo, sabia? Sabe assim, eu tenho medo, no fundo. Eu acho interessantíssimo, tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo do que eu vou ali atrás. Sabe? E o que eu vou ter que lidar? Porque a gente já lida com tanta coisa no dia a dia, né? Nas loucuras e tudo. Aí tem hora que eu tô assim, eu falo assim, eu estou doida para fazer isso. Já vi vídeos, aí eu falo, o que você vai caçar, menina? Olha, Entendeu? eu não Mas recomendo fazer para ver como é. Jamais. Você só faça se você sentir um chamado. Sabe aquela coisa, eu quero ver. Eu não tô com medo de ver. Inclusive, dependendo da pessoa, o medo é um tema para constelar. Então, eu tenho medo, vou constelar o medo. Né? Isso é um tema para constelar. então você pode constelar por áreas. Pelo tema que pelos mais temas. está te chamando, que mais está difícil lidar. Então, você pode constelar um medo, você pode constelar a carreira. Uma pessoa que está com depressão, vamos supor, ela constela o quê? Se ela achar que ela deve constelar a depressão, a gente vai constelar a depressão. Mas cabe ao constelador
fazer uma entrevista, porque não deve ser constelado qualquer pessoa. Às vezes, hoje em dia, né, tá muito comum essa coisa da constelação. Tem uma triagem primeiro. Tem gente que não faz a triagem, faz a constelação, deixa aquela pessoa Aflita, talvez. dispara gatilhos daquela pessoa, aquela pessoa vai embora, não tá Em com vez de acompanhamento melhorar, fudeu terapêutico. tudo. Deu ruim. Inclusive, tem uma psiquiatra, como que ela chama? Famosa, que tá falando bastante agora sobre isso. Eu sou ruim de nome, mas enfim, ela falou bastante sobre isso, sobre a pessoa vai lá, procura constelação, faz e ela vai embora pior. Não pode. Então, eu só faço constelação quando eu sinto que a pessoa está pronta. A gente é treinado para isso, para saber se você está pronta para constelar. Como eu sei se você está pronta? Quando você se implica, quando você não está mais culpando o outro. Ah, porque foi minha mãe, porque foi meu pai, porque foi meu marido, porque foi... Quando você vem... Por você. E você está implicada no tema, já é um indício de que você está pronta. Entendi. Então, tem gente que fala assim, dá para constelar meu marido porque ele não faz isso, não faz aquilo? Não. É pessoal, tem que ser da Você pessoa. tem que estar envolvida. Mas, gente, é transformador. É transformador. A minha primeira constelação, assim, ela até hoje move a minha alma. Até hoje. Faz, sei lá, 4 anos já que eu fiz essa constelação, ela move... Que incrível. Até hoje, E por que usa os bonequinhos? Os bonequinhos, olha, eles podem ser bonequinhos, mas podem ser, por exemplo, essas xícaras aqui, ó. Ah, tá. É só pra gente ter um ponto ali de referência, né? Eu também faço constelação sem nada, sem boneco, sem ninguém. Eu já vi de Playmobil, achei mais bonitinho. De Playmobil, eu tenho os meus bonequinhos são de madeira. Mas eu faço também sem nada, só você e os seus olhos fechados. Que é a constelação Igual meditativa. antes daqui da gente começar a gravar, você também falou dos florais, né? Você também faz florais? Você também... Um dos primeiros cursos que eu fiz foi a terapia de florais de Bach. Amo. E quando você termina o curso, você escolhe um floral para você tomar lá eu fiz no Instituto Bach. E eu escolhi o floral do propósito. Uau. Eu lembro disso. E desde que eu tomei esse floral, parece que eu comecei... Despertou. A despertar, a desabrochar para muitas coisas, né? Eu tive contato com florais, foi assim, a minha ginecologista. Tinha um livro lá e a gente falando, com um monte de coisa, eu não lembro quantas flores, ela pegou aquele livro grandão, né, e falou assim, Flávia, tipo, escolhe 3, 4 flores aí que você acha bonita. Fui eu lá, mexi, escolhi, depois ela foi ler o significado de cada flor, eu falei... Batata. Desculpa, gente, o negócio que eu falei, puta merda. O Dr. Falei, Bach, que ele é era isso? médico, né? Eu Ele falei, era que é médico. isso? Mas aí, fui lá, né? Mandei manipular e tudo. Comecei a fazer o tratamento. Eu vou te falar, eu pensei no começo, foi terrível, porque aflora tudo, né? Sai assim. Depois eu entrei no lugar, sabe? Depois eu me organizei toda dentro de mim. Foi tipo assim, uma semana parece muito turbulenta, tudo tava, eu falei, gente... É igual quando a gente vai organizar uma gaveta, você tem Eu que ia tirar dizer isso tudo. agora. É. Eu ia dizer isso agora. Exatamente. Falar, você pegou a tua pra arrumar. gavetinha, tirou tudo, limpou a gaveta, aí você escolheu o que você vai guardar dentro, né? O processo terapêutico é isso. Tem muita gente que vem para terapia e fala, nossa, mas eu acho que eu tô piorando, mas não é. Não. É que você tá tirando para fora conteúdos que estavam lá no teu inconsciente, ó. Você vai ter que né? Porque para poder se organizar, você tem que bagunçar. Tem que bagunçar e tem que limpar e tem que escolher. Fazer doações, isso é para doação, exato. isso é lixo, Isso não dá para né? ninguém, isso eu vou jogar fora. Não posso ficar aqui guardando isso aqui, né? Isso aqui tá aqui só enchendo de poeira. Vamos pegar e... Limpeza pra sempre frente. é bom, né? Em qualquer situação, né? Da No cabeça Feng da Shui, a gente em não casa. recomenda objetos que estão há 3 meses parados, sem uso. Então, por exemplo, você tem... Jesus do céu, nós vamos ter que Nossa jogar a casa fora Senhora. toda. Fala aí, produção, isso a Globo não mostra. É assim, parado. Por exemplo, sabe aquele casaco de inverno que a gente não usa na Flórida? Não usa. Você não nunca. vai jogar fora, né? Porque um dia você pode querer viajar. Então, o que você faz? Pelo menos você troca ele assim, de lugar. É movimento, Vou gente. trocar tudo hoje. A porque vida, eu gosto dessas coisas fluindo. é isso aqui. Porque na água parada, nem o mosquito da dengue não quer ficar lá.
Ele cria asinha e vai embora. Vida é movimento. Então, o Feng Shui, ele ensina a gente a já propor esse movimento no ambiente. E aí você vê que na nossa vida, se não tem movimento, a gente cai na inércia. E muitas coisas fazem a gente não se movimentar. Medo do que o outro está pensando sobre nós, né? Medo das consequências das nossas escolhas. E a gente faz o quê? Vai ficando paradão assim, ó. Quando você vai ver, você já não sabe mais nem quem você é. Nossa, ontem nós falamos sobre isso. Você lembra à noite? Eu falei com ela que eu tô numa fase da minha vida onde eu me libertei de muita coisa e é tão... Eu falei, é tão sensacional, sabe? Assim, porque antes eu ligava para umas coisinhas tão... Sabe, assim? Aquilo dali me trazia uns sentimentos, então, e agora não. Então, assim, sabe assim, eu me sinto... Parece uma sensação de liberdade. Realmente, é uma liberdade. Tipo assim... Agora eu não ligo quem se vai falar mal de mim ou se vai me criticar e tudo. Não tá me abalando, sabe? Assim, tem hora que eu até estranho. Eu falo assim, será que isso é bom, né? Porque... Não, No começo a gente acha assim, será que eu tô ficando fria? Será que... eu já tive a dá essa sensação de pensar que eu tô assim, nossa, eu tô fria, eu tô... normal. Eu também, eu tô vivendo esse jogando. momento também. Às vezes você pergunta assim, você vai fazer isso? Aí eu vou e falo assim, por que não? O que me impede de fazer? Eu quero fazer, eu vou fazer. E é isso. Não tem nada que me Gente, impede isso é lindo, mais. É lindo. É Porque, ó, gostoso. as pessoas confundem muito o que é liberdade. Liberdade não é você sair por aí beijando quem você quer, falando o que você quer na cara das pessoas. Não. Aliás, tem muita coisa que as pessoas acham que é liberdade que eu acho que é escravidão. Por exemplo, eu quero ser livre para usar droga. Gente, você quer ser livre para ser escravo de uma coisa. De uma outra coisa. A liberdade, ela começa aqui dentro de você, né? Então, assim, como você falou, você também, por que não? Quer dizer, a liberdade está brotando dentro de você, quando você já não se incomoda mais com o julgamento das pessoas, né? Mas sem aquela prepotência, tipo, eu vou fazer porque eu quero. Não. É que você tá bem com quem você é. Você tá fazendo por você. Mas sabe o que eu percebi? Essa minha liberdade foi quando... Não vou te falar que essa liberdade veio assim, um belo dia eu cheguei, Flávia, vamos libertar, vamos tirar o sentimento do coração, não. Foi um momento muito de dor, assim, sabe? Foi muita dor mesmo que eu tive que ser bastante forte, não sabia da onde que eu ia tirar aquela força. E daí essa força me fortaleceu muito e eu tive um processo muito de aceitação comigo. Quando eu me aceitei, sabe? Quando eu falei assim, não vou viver nessa casca, eu sou muito mais do que isso e tal. Foi que veio isso, sabe? Que assim, lindo, é lindo. Foi... Sem aceitação nada acontece. eu tive que me aceitar, sabe? Eu sou meio doidinha, eu falo meus bobeiras, falo, e tô nem aí, eu vou ser eu porque me faz bem, não quero saber se aquele fulano de tal ali gosta, que antes eu ficava assim, será que eu posso falar palavrão com certas pessoas? Vão ter que me aceitar, entendeu? Eu tô assim, porque eu me aceitei, e quem quiser me aceitar, me aceita, e quem não quiser, tá ótimo pra mim. Sabe, eu tô desse naipe, assim, sabe? Eu falei, é bem assim, é tão novo pra mim que tem hora que eu me pego e falo assim, tá muito doidinha. Mas a gente se boicota muito. A gente, muitas vezes, a gente é a pessoa que julga mais. A gente fica tão preocupado assim, será que o outro tá pensando isso? Será que ele vai falar aquilo? E a gente fica nesse será? E às vezes, gente, é a gente mesmo. A gente nasce com um sabotador interno. Não se sabe explicar o porquê, mas a gente nasce com isso já. E a gente precisa ficar de olho. Ter aquela partezinha dentro de você que se observa, né? Para poder lutar contra o seu sabotador interno. Senão... Mas também eu quero deixar claro aí para todo mundo que por mais que, igual eu tô falando que eu... não falo que foi um passe de mágica também. Eu tive ajuda de terapeutas, entendeu?
sabe? Então, não é a Flávia virou e a Flávia se resolveu sozinha, não. Eu procurei, quando eu me aceitei, assim, quando eu falei, tá por aí o caminho, eu tenho que me aceitar, só que eu tive que procurar ajuda, eu tive que fazer terapia, eu tive que ouvir coisas, eu tive terapias maravilhosas, tive dia que eu tive vontade de dar 360 no pescoço da terapeuta. Porque você escuta, gente, verdade, você escuta muita coisa. E fazendo os exercícios, prática, aquela coisa. Foi aí que a Flávia se veio, entendeu? Não foi uma legal. coisa Muito legal. assim, Não pensando é do que eu dia pra faço noite, eu sozinha. Não é do dia eu pra noite. sozinha. Não, Não. Entendeu? Não é. E você chegar nesse momento que você reconhece que você precisa de terapia, que você precisa de uma ajuda externa, é difícil. Às vezes Muita você... gente pensa fraqueza, mas não é. É uma fortaleza demais que você tem dentro é muita de coragem. você. É muita coragem você buscar ajuda. Porque às vezes no seu pior momento você não tem esse discernimento. Você não consegue enxergar que você não vai conseguir sair daquilo ali sozinha. Então, às vezes, é uma coisinha ali que você escuta. Eu vivi um momento muito, muito difícil na minha vida. Então, eu escutei uma vez uma terapeuta na internet mesmo, essas coisas assim, nos scrollzinhos da gente no Instagram, e ela falou assim, amigo não é terapeuta, né? Amigo não é terapia. E aquilo ali me tocou por causa que eu estava vivendo um momento muito difícil e normalmente eu sempre encontrava com meus amigos e eu estava já sem jeito de encontrar com eles e ficar falando dos meus problemas e chorar com eles. E aquilo ali, sabe, eu estava guardando tanto as coisas para mim, porque eu não queria ficar dividindo mais e, sabe, passando aquele momento que eu estava vivendo, aquela tristeza que eu estava vivendo para as pessoas, e aquilo estava me fazendo mal. Guardar para mim estava me fazendo mal. Então eu falei assim, gente, eu preciso de alguém para me conversar, porque eu não aguento guardar para mim. Não quero mais conversar com as pessoas próximas de mim, porque eu acho que também os momentos nos nossos encontros têm que ser mais leve, mas isso está aqui transbordando dentro de mim. Tem uma coisa aí, o terapeuta, ele é um ser humano normal, como todos. Ele só consegue te ajudar porque ele já atravessou a própria sombra. Então, todo terapeuta já passou pelo que nós chamamos assim de noite escura da alma. A gente foi nas nossas trevas, nas nossas sombras. Então, para eu ir com você, eu tô bem, porque eu já conheço as minhas. Agora, o teu amigo, não. Não. O teu amigo, ele tem as dores dele. E, às vezes, o teu amigo não tá suportando ouvir a tua dor. Porque ele tá já vivendo com doendo. tantas coisas. Aí ele te dá um conselho que faz, sabe o quê? Para o teu processo evolutivo. Mas ele não fez por mal. Não é por Não maldade. tem nada a ver. Ele fez porque Ele é o que tá dá para ele passando por dar, outras ele coisas. também está passando. Então, é tão importante você ouvir, falar para alguém que tem uma escuta preparada. Uma escuta livre de julgamentos. Exatamente. Gente, que não tá envolvido O melhor ali. é isso, é não julgamento. no julgamento. Eu da época que eu passei problemas, eu já estava com uma terapia e aí eu tive já 2 terapeutas. Assim, juntos. Tá. Pra você ter uma ideia. Eu falei, eu não tenho direito de ficar ruim, porque eu tô com 2 de uma vez só. Olha a autocobrança. Sabe? Eu Meu falei assim, né? Deus. Você lembra que eu falava? Eu falava assim, não. Eu tenho 2 terapeutas, como é que 2 eu vou... organizando a minha casinha aqui. A única coisa, só vai sair coisa boa, sabe? Assim, eu tinha aquela coisa, só vai sair coisa boa. E realmente, eu vou te falar. Hoje eu não tenho eles 2, mas parei tem pouco tempo, porque uns 4, 5 meses aí que eu parei, porque eu fiquei 4 anos e eu não... parece que eu senti aquela dependência. Então, eu falei, vou dar um tempo, porque eu quero ver se eu sei caminhar sozinha. Eu acho isso tão importante. Eu falo para as minhas assistidas, vocês precisam ficar um tempo livres de mim. Porque importante. eu sei, porque, sabe assim, tem hora que me bate aquele desespero, eu ia lá e, dá pra me atender daqui a pouquinho, que não sei o que ela sabe. Não. Isso é dependência. E foi bom, sabe? Eu vi que eu não tô, que eu consigo, É sabe? gostoso Mas aí você eu já ficar um vou tempo voltar sem. de novo, porque eu sei que, sabe, eu tenho a intenção de voltar daqui uns meses e tudo.
porque eu sei que não é só questão agora, eu não sou uma dependente, eu já aprendi, me Você já libertei. aprendeu a ficar sem. Eu já aprendi a ficar sem e agora eu quero trabalhar outras coisas, eu quero... E você já sabe identificar quando você está precisando da terapeuta, né? Você fala, acho que agora é o tempinho de eu voltar. voltar. E aí você pode voltar, ficar 1 ano, e depois você pode dar um tempinho. Nossa, Isso e é eu fiquei com normal. vergonha de falar, né? Porque eu fiquei com vergonha de falar. Eu falei, ai, Bruna, sabe? Ela falou, não, Flávia, é importante. É muito importante. Ela falou, e mesmo quando você voltar, se não quiser voltar comigo, quiser procurar outro profissional, é importante também, sabe? Aí, tipo assim, me tirou aquele pezinho, a única coisa, e falou assim, ai, realmente, é libertador, né? E às vezes aí eu falo assim, não, como que... Você conversar com pessoa, com profissional, é outra coisa, você não fica... É porque talvez se fosse com Diretor um amigo, ali, ó, você... Você, oh, meu Deus do céu. Aqui, não, é interessante, sabe? E eu queria que você falasse pra gente hoje, assim, como que os nossos podlovers, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem te procurar para você ajudar a ver aquela luzinha no fim do túnel que às vezes, né, muita gente não está enxergando. E passa pra gente assim, site, página no Instagram, o que você tiver, porque eles possam te achar e possam ser assistidos, ajudados por você. Ah, legal. Então, eu tenho o meu Instagram, que é o @tinarmonia. Tenho agora no Spotify também, @tinarmonia. Por enquanto lá eu estou falando sobre um livro para mulheres, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Cada capítulo eu resenho lá um pouco com um tema, né? Sabotador, intuição. Ai, que legal. Temas de Vou lá, casais. vou lá, que é muito bom. Por enquanto, eu acho que eu tô lá no 4º ou 5º capítulo, né? E através do meu Instagram, tem o meu WhatsApp lá. E do que eu cuido, né? A maioria do meu público é mulher, mas eu também tenho assistido homem. O tema é o que está te tocando. Pode ser profissional, pode ser amoroso. Tem gente que vem que fala assim, olha, eu não sei quem eu sou. Eu tô perdido. Então vem cá, vamos esse descobrir. que eu gosto. Vamos descobrir, Vambora. Então, assim... Vamos se encontrar. Porque a gente vai criando couraças, vai criando cascas na nossa vida, né? Então, a minha função não é curar, mas é pegar na tua mão, né? pegar na tua mão e falar, vamos junto, aqui tá escuro, mas... Vamos desvendar. Mas eu acho que a terapia é um pouco isso. Você, às vezes, está nublado. Às vezes está nublado, você está assim, perdido, parece que você está andando em círculos. E eu acho que a terapia te dá aquela, sei lá, abre um pouco a sua visão e você começa a se reorganizar. Mas é por você mesmo. Você não vai chegar lá na terapia e ela vai falar com você assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Ela vai fazer você enxergar o que tem que ser feito. Porque você que sabe. Tem que ser você. Não você pode ser o terapeuta. que sabe. E você faz o quê? Pela constelação, qualquer um desses. Constelação, terapia. Eu faço atendimento voltado para psicanálise, para quem quiser fazer encontros semanais. E também faço só constelação, que é um atendimento que eu divido em 3 encontros. A entrevista, que é para ver se eu vou constelar mesmo. Se a pessoa está pronta. Depois, a constelação em si. E depois eu sempre gosto de falar com a pessoa para saber como ela tá, se tá tudo bem, se veio algum gatilho, né? Eu não abandono a pessoa depois da constelação, não. Depois. Eu faço isso. Tem gente que me procura também ainda para as terapias de casa. Eu gosto As terapias de casa incluem o Feng Shui? Porque quando você olha para o teu ambiente, você sabe muito sobre você por dentro, né? Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade de jogar isso aqui fora. Mas por quê? Tem alguma coisa dentro, né? É verdade. Eu estou escrevendo um livro. E fala desse livro aí pra gente. Meu livro vai falar sobre, sobre humanidade, sobre nós, sobre coisas que às vezes a gente no dia a dia não presta atenção. Então, vou falar um pouquinho sobre destino, né? Um pouquinho sobre sonhos, como eu cheguei contando aqui dos sonhos. E tem previsão de lançamento? Ai, gente, olha, a gente tem que botar a data para as coisas, porque senão não vai. E você lembra que eu falei que daqui a um ano
Você vai quando eu quero voltar. vir aqui. Você vai voltar. Eu vou trabalhar para isso. Vamos ver se. Ai, que Nossa, ótimo, vamos que querer, joia. gente. Aí, quem tá precisando de fazer constelação, quem tá precisando se descobrir, Se organizar. se organizar, procura a Tina, que ela tá aqui com... E eu vou te falar, senti firmeza, viu? Gostei Eu desse deixo negócio bastante aí. conteúdo bom lá no meu Instagram. viu? Olha, Dá pra ver. comenta, segue a Tina, que eu já tô assim, já dei uma olhadinha bem no Instagram, tem muita coisa boa, tá? Ela tem muito conteúdo, muito material bom. Então, segue a Tina lá, procura ela, sabe, gente? Tina Harmonia. Tina Harmonia. E é muito bom a gente se cuidar. Faz bem, a gente se liberta. A gente merece. Nós Meninas, merecemos. vocês são lindas. Eu Nossa, amei e estar aqui com nossa, e vocês. nós amamos Nossa. essa Olha, conversa, Tina, muito nós bom. Que amamos. delícia. Obrigado por você ter tirado um tempinho do seu Ai, realmente, dia, se não fosse o entendeu? diretor, acho que a gente ia ficar aqui. Não, muito forever, mais forever. tempo. É. Não, A gente direto. tá querendo demitir esse diretor. Vamos sabe? arrumar um Ele diretor já que tá deixa a péssimo gente fotógrafo. ficar aqui forever. Não deixa a gente magra nas fotos, ele é terrível. Não é? Não é? Ele só comprou lente magra pra Tina. Ai, E aí nós meninas. ficamos aqui bochechuda. Olha, eu desejo pra Olha, vocês muito sucesso, viu? Ai, Obrigada, Tenho Tina, certeza. pra você Também. também. Uma Muito delícia obrigada. estar aqui com vocês. Pod Nós que amamos. Lovers, obrigado. Olha, coração. Obrigada. Dá joinha. Joinha, já fiz assim, não é assim, não. É assim pra nós. Curte, pra comenta e Tina. compartilha, né? Assim? Compartilha, ativa o sininho, aquelas coisas todas que todo mundo fala. E eu falo obrigada. sempre aqui, é isso, faz aí, entendeu? E obrigado por nos ouvir. E continuem seguindo a gente, espalhando pro mundo, porque temos histórias maravilhosas a poder É isso contar. aí. É isso aí. Obrigada. Beijo. Bye. Tchau, Tina. Obrigada.